Victoria Justice is going to be one of the biggest stars in the world within 5 years. I think the girl's going to be making $10 million a month. Victoria Justice foi a grande aposta teen da Nickelodeon. Aos 17 anos, ela já era protagonista de uma das séries de maior sucesso do canal, chamada Brilhante Victoria. Porém, ao seu lado, estavam as suas colegas de elenco Ariana Grande e Liz Gillies, que se destacavam muito e alcançaram depois ali a fama mundial. Então, o que realmente aconteceu com a Victoria Justice? Porque mesmo ela sendo o rosto principal da série, a protagonista, cantando e atuando bem, ela ficou para trás em relação às meninas que eu citei agora há pouco. E mais, porque por tantos anos ela foi feita de chacota pela internet e alvo de muitos ataques de haters. Oi, eu sou a Bruna, sejam bem-vindos ao canal e hoje nós vamos explorar os motivos e teorias do porquê a carreira da Victoria Justice teve esse desenrolar após o fim do Brilhante Victoria e também, na minha opinião, porque a internet deve desculpas a essa artista. Então já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal se você curte conteúdos assim e comenta a sua opinião. Nos anos 2000, a Nickelodeon era um dos canais mais queridinhos pelos adolescentes, crianças, pré-adolescentes e sem dúvida foi uma ótima época para fazer parte desse universo. Vocês sabem muito bem que a Nick não foi a única a brilhar nesse momento, até porque os anos 2000 é conhecido como a era de ouro dos conteúdos infantis, pré-adolescentes, adolescentes. Por isso, o Disney Channel também criou grandes sucessos que marcaram várias gerações. Um fun fact é que a Victoria já tinha feito aparições na Disney e ela aparece em um episódio do Zack and Cody de Gêmeos a Bordo, mas é na Nick que a carreira dela realmente começa a tomar forma, tanto que ela entrou super novinha lá com 12 anos de idade no Zoey 101. O seu papel foi da Lola Martinez e a série foi de 2005 a 2008. Para deixar claro para vocês, a Victoria atua bem antes de entrar nesse mundinho de emissoras focadas totalmente no conteúdo infantil. Então a menina trabalhava mesmo, ela até apareceu em um episódio de Gilmore Girls. Enfim, quando o Zoey 101 foi cancelado lá em 2008, ela fez aparições em outras séries da Nick, mas não como a protagonista ainda. Em 2009, ela participou de episódios da série The Naked Brothers Band, que inclusive eu era muito obcecada. No mesmo ano, a artista fez parte do filme Espetacular e interpretou 3 músicas, então a carreira musical estava sendo preparada. Mais tarde, apareceu em iCarly, True Jackson, The Troop, Brain Surge. E a Nick realmente estava metendo ela em tudo que é série pro público lembrar do rostinho dela, né? Depois de tanto trabalho, é em março de 2010 que ela recebe a sua primeira protagonista em uma série da Nick, a Tori Vega, do Brilhante Victoria. O plot dessa série nos conta que a vida de Tori está prestes a mudar porque a adolescente foi convidada para fazer parte de uma escola do ensino médio de Hollywood que é especializada em artes. E agora Tori tem a chance de brilhar, se tornar cantora, blá blá blá, e sair da sombra da sua irmã mais velha. A estreia rolou depois do Kids' Choice Awards de 2010 e teve mais de 5 milhões de visualizações e por isso se tornou a segunda série de live action com maior audiência do canal. Muita gente tem a dúvida do porquê ela foi escolhida como a nova aposta da Nick, por que ela foi escolhida como a protagonista, e ela nos contou um pouquinho lá atrás sobre isso. Vou ler aqui exatamente como ela falou. Eu estava em Zoey 101. Quando eu tinha 12 anos, Dan Schneider me escalou como uma nova personagem, Lola Martinez. A partir daí, trabalhei com ele por 3 anos em 3 temporadas de Zoey 101. E depois disso, Dan descobriu que eu também sabia cantar e dançar, além de atuar. Então ele achou que seria muito legal criar um show pra mim na Nick chamado Victorious, ou Brilhante Victoria em português. Nessa série a música era extremamente importante, tanto que boa parte do elenco sabia cantar muito bem. Alguns vieram da Broadway, então imagine o nível desse povo. E eles também fizeram CDs, singles da série. Enfim, foi um sucesso mesmo essa série da Nick. E um paralelo com a Disney, o canal Deep Dive fez uma análise muito interessante, porque a Disney já estava acostumada com essa fórmula de cantores que atuam, que fazem turnês, que depois fazem filmes e vendem álbuns e por aí vai. Já na Nick, até tentaram de certa forma, mas nunca tinha dado tão certo quanto com Brilhante Victoria. Então era a primeira vez ali que a música esteve tão presente em uma produção da Nick e deu certo. De lá saiu simplesmente a Ariana Grande, né?
Parece até então que tá tudo perfeito, mas estamos chegando nas primeiras polêmicas, porque a vida não é um morango mesmo você sendo famoso, né? Lembrando, a Victoria Justice era protagonista de uma série que estava tendo muito sucesso na Nick, era a aposta da emissora para ser a nova ídola teen das crianças, dos adolescentes. Mas cadê o bendito primeiro álbum solo dela? Segue a linha do tempo aqui comigo. Segundo a própria Victoria, em 2010 ela estava preparando seu álbum, só que no processo dela para sair uma coisa bonitinha, né? Em 2012 ela afirma: ano que vem esse negócio vai sair. Bom, 2013 chega e realmente sai, só que é um EP com 2 músicas, uma delas é o single Gold, que vendeu 33 mil cópias, o que foi baixo pelo que eles esperavam. Um ano após isso, ela saiu da gravadora dela. Além dessa questão da música, muitas pessoas acreditam que o que fez tudo isso ser como é que na própria série, na qual ela deveria ser vendida como a mais talentosa, a grande estrela, até porque ela era protagonista, né? A Victoria acabou tendo que dividir espaço com um elenco cheio de pessoas extremamente capazes. Muitos deles, como eu já falei, vieram da Broadway. Então, querendo ou não, ficou a impressão de que qualquer um ali poderia ter sido o protagonista, que também entregaria um desempenho incrível. Óbvio que a Victoria também é ótima, foi ótima na época, mas óbvio que rolava uma comparação absurda, especialmente com a Ariana e a Liz Gillies, né? Enfim, o elenco era extremamente talentoso e isso, de certa forma, fez com que a série não girasse tanto quanto deveria em torno da Victoria. E, de fato, isso tirou um pouco o holofote total da atriz em vários momentos. E não me levem a mal, não é ruim ter um elenco forte, pelo contrário, isso deixou a série muito mais rica, mas quando se trata de lançar uma nova estrela e consolidar a carreira dela para ser a nova aposta da emissora, a estratégia da Nick foi falha. E se formos comparar com o Disney Channel, que era o maior rival da época da Nick, eles costumavam estruturar as suas produções de um jeito que a protagonista sempre tinha o status bem claro, ela tinha o lugar dela ali e eles faziam acreditar que ela era a melhor. Tanto que hoje em dia o povo zoa muito High School Musical e tudo mais, mas na Nick, Brilhante Victoria acabou funcionando mais como um conjunto e acabou diluindo o impacto da Victoria como um ícone solo. De fato, isso faz muito sentido e, na minha visão, eu concordo que isso acabou impactando o rumo da carreira da Victoria, porém, não acredito que foi só isso. Na minha opinião, levando em conta aquele momento específico, aquela época, Victoria também tinha chances de brilhar assim como as suas colegas no mundo musical. A Disney mesmo provou várias vezes que não precisa de apenas um único nome ativo do momento. Dava para ter várias cantoras no canal que cada um apelava para o mesmo público, mas com estilos diferentes. Por isso que para mim também houve uma grande falha na gestão da carreira musical dela. Simplesmente demoraram 3 anos para lançarem 2 músicas, lançar um EP. Tipo, isso é um absurdo em um mercado tão competitivo na época dos ídolos teens, que a Disney dominava com sua fórmula que eles aplicavam muito bem. E, assim, é um absurdo o que aconteceu com ela, na minha opinião. Pelo que eu andei pesquisando na parte da música, o único proveito real que ela tirou do Brilhante Victoria foi fazer uma tour solo, só ela sozinha, em 2012, e deu muita treta isso, a gente vai entender depois. Mas essa tour foi chamada de Make It America, que é uma música que ela cantou no Brilhante Victoria, e tinham muitas músicas do Brilhante Victoria na turnê, claro. E pra exemplificar isso que eu tô falando, eu gosto muito de trazer exemplos da Disney, porque eles fizeram isso de uma forma tão bem feita. Tudo bem que tem o Dark Side, o lado obscuro, mas eles conseguiram emplacar tantos sucessos, né, nessa parte da música e atuação. Enfim, trazendo um exemplo aqui, temos a Demi Lovato, que fez Camp Rock e logo já estava lançando seu primeiro álbum, sabe? Foi tudo uma coisa atrás da outra. Entendem o que eu quero dizer? Que o que poderia ter sido trabalhado na imagem da Victoria Justice enquanto ela estava na Nickelodeon, que era uma emissora voltada para o público infantil, para o público pré-adolescente, adolescente. Aliás, se vocês pararem para pensar, na verdade é um problema muito mais profundo, porque não é que eles não conseguiram emplacar cantores, eles não conseguiram emplacar praticamente nenhum nome da emissora depois do fim das séries. Não tem ninguém muito uau, tirando a Ariana Grande, a Liz e a Victoria. Então, na verdade, o Brilhante Victoria foi o show que mais deu certo.
Isso mostra que realmente existe um problema de má gestão, marketing, sei lá, mas que faltou um fator X ali da Nick para emplacar nomes depois que esses shows terminavam, né? Saindo um pouco dessa questão da gestão e voltando totalmente para a série, parecia que a personagem da Tori faltava um tempero ali, um molho, entendeu? Faltava algo nela pro público adotar ela e ela ser a favorita, mesmo que vocalmente talvez ela fosse um pouquinho inferior às outras meninas. Na minha visão, faltava profundidade, às vezes ela tinha umas atitudes bem questionáveis e o público ficava mais contra ela do que a favor, sendo que ela era a protagonista e lembrando, a nova aposta da Nick. Por exemplo, em um dos episódios, a produção faz a Tori beijar o namorado da Cat. Ou seja, eles pegaram a protagonista, que estava um pouquinho apagadinha, e fizeram ela agir como uma péssima amiga com uma personagem adorada pelo público. Mais adorada ainda que a protagonista por muitas pessoas que assistiam na época. Foi aí que muita gente externalizou o ranço completo pela Tori. Outro detalhe que, se a gente para analisar, é que nas últimas temporadas existem mais cenas da Jade e da Cat do que da Tori, que era para ser a protagonista. Fora que aquele dueto da Jade e da Cat foi para enterrar a Tori de vez. Aquilo foi completamente fenomenal, eram duas cantoras incríveis que trabalhavam em emissora para criança, para o público infantil, né? Não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, mas parece que lentamente eles estavam desistindo cada vez mais da Victoria, da ideia dela ser o rosto do canal. E será que isso é verdade? Continua no vídeo porque mais tarde a gente vai adentrar em umas teorias que o povo jura que é a razão do porquê as coisas não deram tão certo pra Victoria. Bom, apesar de não ter alcançado o sucesso solo previsto, a queda da atriz estava apenas começando, porque a série Brilhante Victoria foi cancelada em 2012, mesmo tendo ótimos números, indo muito bem ainda. Tinha espaço ali para lançar mais algumas temporadas, mas eles cancelaram e o último episódio foi ao ar em 2013, no inicinho de 2013. Com esse fim, a Nick apresentou 2 novos spin-offs, Gibby e Sam e Cat, o que fez que o público questionasse se foi devido a essas novas produções que a amada Brilhante Victoria foi cancelada. Isso se tornou um grande alvoroço, então o Dan Schneider, produtor da série, revelou que o motivo do fim do programa foi porque na Nick as séries de live action acabam quando chega aos 60 episódios. Ele também escreve que falar que o programa foi cancelado já era demais, porque o show ainda tinha muita audiência, e cancelado é quando um programa fracassa, o que não tinha acontecido com Brilhante Victoria, e que não, Gibby, Sam e Cat não tinham nada a ver com o cancelamento do Brilhante Victoria. O que Dan Schneider esclareceu para o público não fazia diferença nenhuma. Na cabeça deles já estava claro que Ariana se tornou grande demais para o Brilhante Victoria, então ela, por ser a estrela de verdade, ganhou um novo programa e por culpa dela cancelaram o Brilhante Victoria para ela fazer parte desse novo programa que ela seria uma das protagonistas. Na época, Ariana começou a receber hate por conta dessa teoria e ela resolveu responder sobre essa polêmica no falecido Ask FM. A pessoa mandou o seguinte: na verdade, ninguém disse isso, mesmo que dissessem, isso é diferente, porque Sam e Cat arruinou Brilhante Victoria. Todos os outros programas tiveram encerramento, mas Brilhante Victoria não teve encerramento por causa de Sam e Cat. Não importa o que você e Dan digam, vocês estão obviamente apenas tentando se proteger do ódio. E aí vem a Ariana e responde isso: querida, a única razão pela qual Brilhante Victoria terminou é porque uma garota não queria fazer isso. Ela escolheu fazer uma turnê solo em vez de uma turnê com o elenco. Se tivéssemos feito uma turnê com o elenco, a Nickelodeon teria encomendado outra temporada de Brilhante Victoria, enquanto Sam e Cat filmava simultaneamente. Mas ela acabou escolhendo o contrário. Estou cansada dessa besteira. Botou a boca no trombone mesmo, sem medo, né? E não sei se vocês lembram, mas quem fez a turnê foi a Victoria Justice lá em 2012 e foi a Make It America Tour. Então era óbvio pra quem essa indireta era, pra Victoria Justice, né? E ela não ficou calada, respondeu em forma de indireta a Ariana Grande. Algumas pessoas jogariam alguém que consideram um amigo debaixo do ônibus só para parecer bem. Pare de ser uma falsa. Se ele
soubessem. E a Ariana também respondeu o tweet, tá? Você simplesmente não pode se esconder da verdade. A Ariana depois deletou essa resposta no tweet e pediu desculpas através de uma mensagem que ela recebeu também no SQFM. A pessoa mandou: você gosta de começar um drama, agora as fanbases estão brigando, bom trabalho. A Ariana responde: não gosto, é por isso que apaguei. Se você acha por um segundo que eu fiz de propósito, você está louco, eu realmente não quis dizer isso. As pessoas já viram e fizeram captura de tela, mas eu não deveria ter feito isso e peço desculpas. É muito difícil ser culpado por algo que você não fez e foi odiada tanto por tanto tempo quando você não merece. Então eu simplesmente surtei como uma criança. Mesmo que eu estivesse me defendendo, foi muito imaturo. Peço desculpa e sinceramente, realmente não foi uma boa escolha. Eu não quero que ninguém odeie ninguém. Ou seja, todo o hate que a Ariana estava recebendo por aceitar fazer Sam e Cat, agora foi todo migrado pra Victoria e a turnê dela. E pra vocês terem noção que a UE foi tanto, uma fã da Victoria mandou um tweet pra Nick pedindo se a turnê da artista realmente foi o motivo pra Brilhante Victoria ter sido cancelada. E a emissora respondeu com um breve não. Eu morro que os adolescentes achavam na época que a Victoria tinha algum poder dentro daquela emissora pra cancelar e descancelar a série no momento que ela quisesse. Depois desse pronunciamento da Ariana, a Victoria se manteve em silêncio, mas tudo vem à tona novamente em junho de 2013, quando a Ariana dá uma entrevista para a revista Seventeen e a Ariana diz, sem citar o nome de ninguém, que teve uma treta com uma ex-colega de elenco. Ela detalha que essa pessoa disse que nunca iria gostar dela, mas a Ariana sentia que precisava da aprovação dessa pessoa, então ela começou a mudar ela mesma para agradar essa colega de elenco. Porém, isso acabou tornando a Ariana infeliz porque ela parou de ser sociável e amigável com as pessoas. Esse trecho fez com que o público acreditasse que a Ariana estava se referindo a Victoria. Então partiram para cima dela, acusando de praticar bullying contra a Ariana Grande. Com toda essa tempestade, a Ariana veio a público e pediu desculpas à Victoria, justificando que era de sua responsabilidade esclarecer todo esse drama, e segundo a artista, a revista distorceu as suas palavras, porque a pessoa que ela se referiu na entrevista foi uma colega da Broadway em 2008. Essa história não tinha nada a ver com o elenco de Brilhante Victoria, que inclusive, segundo a mesma, foram os anos mais felizes da vida dela. Porém, vocês sabem como a internet funciona, né? E a Victoria Justice acabou quebrando o silêncio sobre essa polêmica toda no Twitter. Ela respondeu a uma pessoa o seguinte: a Ariana não estava falando sobre mim, ela estava falando sobre a sua experiência na Broadway. Como é ter informações erradas? A pessoa respondeu: LOL, acabei de ler uma entrevista onde disse seu nome. A Victoria responde de novo: ela nunca disse meu nome e se desculpou comigo. Ela disse que foi citada incorretamente pela Seventeen. Hashtag cheque os fatos direito. Quando eu tava fazendo o roteiro e procurando esses tweets, eu quase morri vendo as hashtags que a Victoria usava em quase todos os tweets dela, e era o auge, né? Mas voltando pra treta, um fato que pegou bastante é que a Victoria não voltou a seguir a Ariana depois que tudo aconteceu, e ela não foi em uma reunião do elenco de Brilhante Victoria. Mas, em 2014, a Ariana e a Victoria tiraram fotos juntas no Kids' Choice Awards, e em 2015 a Victoria se juntou a todo o elenco de Brilhante Victoria em uma festa do pijama, na casa da Elizabeth, e eles assistiram alguns episódios antigos da série, então aparentemente estava tudo resolvido, tudo certo, ninguém se odiava ali do elenco. Tava parecendo que toda a bagunça, tretas, polêmicas do elenco de Brilhante Victoria tinha sido enterrada, ficado para trás, mas chega 2017 e a internet começa a infernizar a Victoria de novo, trazendo um clipe de uma entrevista antiga dela que viralizou. The thing you don't know about Ariana Grande is that she literally sings everything. Like she's starting to forget how to talk in her own voice because she sings everything, and it's a good thing because she's a beautiful voice. But it's awesome. She sings absolutely everything. She never stops. That's so true, Liz. You sing a lot too. Like especially during I think we all rehearsals. sing. True. Yeah, I guess That's true. I sing the weirder things. Yeah, I think I sing. The song and dance is Ariana Grande. We'll give that one to Ariana too. Ariana, definitely. Yeah, Ariana. It's probably Ariana. Me. I would say that's an even tie between all of us. Depois que esse clipe começou a viralizar na internet, não tinha foto, não tinha declaração do elenco que mudasse a imagem do público sobre a Victoria Justice. Para eles, ela era uma grande invejosa que sentia ciúmes do sucesso, do talento da Ariana Grande, e virou uma chacota para a internet
levou muito hate e ainda por cima virou um meme. Então o público tava tipo, ó lá a chacota da Nick, que não admite que foi ofuscada pela Ariana Grande, não admite que tem outras pessoas melhores que ela na série. A parte triste disso tudo é que as pessoas começaram a desconsiderar a carreira da Victoria, fizeram um desdém dos vocais dela, porque vocalmente a Ariana e a Elizabeth são super potentes, né? E tratavam meio que a Victoria estava passando vergonha enquanto cantava no Brilhante Victoria, sendo que não era verdade. Ela tinha seu lugar ali na série, competir com duas monstras era difícil, né? Porque, caramba, aqueles vocais delas são perfeitos. Mas não é como se a Victoria não tinha o seu lugar ali na série também e fosse uma talentosa passando vergonha, como eu falei, né? Foi tudo muito desproporcional e é por isso que eu considero que a internet deve um pedido de desculpas para Victoria Justice. Ela respondeu sobre essa polêmica no Twitter dizendo o seguinte: acho que todos nós temos coisas melhores para fazer do que desenterrar um drama inexistente de 7 anos. Dito isso, estou meio animada por finalmente ser um meme. Definitivamente a Victoria estava sendo infernizada pela internet de novo, mas foi depois disso que o drama entre ela e a Ariana foi cessado publicamente. Então elas tiveram várias interações após isso, elas voltaram a se seguir em várias redes sociais, elas postaram fotos da música uma da outra e por aí vai. E há pouco tempo, em 2023, a Victoria contou que estava conversando com a Ariana e elas chegaram nesse assunto desses rumores idiotas que inventaram sobre elas duas e elas acham um completo absurdo. E a Ariana também já saiu em defesa da Victoria no Instagram quando um seguidor usou o famoso meme "Eu acho que todas nós cantamos" como referência em um comentário. A pessoa escreve: "Eu acho que todos nós somos os melhores." A Ariana responde: "Cala a porra da boca." Apesar de toda a treta envolvendo a Ariana, a Victoria, e aí entra a mídia, os fãs tóxicos que culpavam uma e outra pelo fim do Brilhante Victoria, existem blind items que fazem as pessoas conectar alguns pontos e criar teorias. Esses blind items são, na verdade, fofocas anônimas em que a identidade dos envolvidos não é revelada, e eles são espalhados por blogs como Crazy Days and Nights, que é bem famoso. Ou seja, nada disso é confirmado, são apenas rumores, fofocas, mas que fazem muita gente acabar conectando os pontos e discutindo quem poderia ser a pessoa daquele blind item. Então, de novo, são rumores, ou seja, não quer dizer que é verdade. O primeiro boato que rola é que os bastidores do Brilhante Victoria era completamente caótico, cheio de bebidas, drogas, e que se você visse a porta fechada em algum lugar, não entre lá dentro sem bater antes, porque provavelmente estava acontecendo algo mais picante lá dentro, mais 18, se é que vocês me entendem. Lembrando, muitos do elenco eram menores de idade. E outra coisa é que esses atores, atrizes saíam com o pessoal da produção, então era uma bagunça total. E a Nick tava com um certo medo disso, porque poderia vir explodir um escândalo. Então, antes que ficasse incontrolável, eles decidiram cancelar a série, mesmo tendo uma audiência altíssima. Algo que a Janet McCurdy, a Sam do iCarly, revelou no seu livro Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, é que o Dan Schneider, em um jantar, a coagiu a beber álcool, enquanto ela tinha ainda 18 anos. Lembrando que nos Estados Unidos a idade legal para o consumo de álcool é de 21. Enfim, ela negou isso, disse que não iria beber, e ele a retrucou dizendo que o pessoal de Brilhante Victoria já bebia e festejavam juntos, eram muito mais divertidos. Já o elenco de iCarly era mais saudável e o álcool poderia ser uma vantagem para eles. Esse relato da atriz no seu livro, querendo ou não, acabou confirmando que sim, existia consumo de álcool nos sets de Brilhante Victoria, né? Além dessa história, em 2020 o Evan Jogia brincou no TikTok que costumava festejar bastante nas noites e no dia seguinte filmava o programa com ressaca e por isso não lembra da maior parte do enredo. Também existe mais um blind item sobre Brilhante Victoria e esse revela um lado ainda mais obscuro da Nick e eu vou dar uma resumida para vocês. Basicamente, uma pessoa escreveu pro blog Crazy Days and Nights, que é bem famoso, como eu já falei para vocês, dizendo que um amigo encontrou uma atriz que gostaria de contar o seu lado da história. Essa atriz desabafa que, ao contrário das fofocas, ela não é chata para trabalhar, tanto que no último ano ela não pediu nada a ninguém nos sets, mas as fofocas ruins continuam e ela sabe o porquê dessa má fama.
é culpa de um produtor. Alguns anos atrás, quando ela conseguiu um papel em um programa desse homem, nunca foi mencionado nada sobre dormir com esse produtor. E de acordo com ela, isso não era necessário porque ele tinha várias outras atrizes menores de idade de outros shows que o mantinham ocupado. Depois disso, ela descobriu que estava errada e ele tentou dormir com ela sim. A atriz recusou. Essa negativa custou muito para sua carreira. Ela começou a ter as suas cenas cortadas da série, ofertas de aparições públicas começaram a sumir completamente. Segundo esse mesmo Blind Item, ele encontrou outra pessoa para dormir com ele que estava acima da idade de consentimento, então não era contra a lei, mas essa pessoa, digamos que fazia um roleplay de novinha, adolescente, e depois disso, essa mesma pessoa que dormiu com esse produtor conseguiu muitas cenas, eventos, aparições e tals. Já a atriz que contou tudo isso revelou que esse produtor começou a contar mentiras sobre ela para conhecidos da indústria. Então, depois que o show terminou, ninguém estava disposto a contratá-la porque existia todas essas histórias que o produtor inventou, que ela era ruim para trabalhar, chata. Então, quando ela conseguia alguma oportunidade, por qualquer pequeno detalhe, ela era julgada. Ela pedia alguma coisa no set, se atrasava alguns minutinhos depois do almoço, todos aqueles rumores voltavam, ela voltava a ser mal falada. Ninguém mais queria contratá-la para atuar. Apesar disso tudo, ela não se arrepende, ainda mais sabendo que tem uma atriz que dormiu com esse produtor e uns amigos dele, isso não ajudou em nada na sua carreira. Esse boato foi publicado em 2017 e muitas pessoas acreditam que a atriz que relatou tudo isso é a Victoria Justice e o produtor óbvio, o monstro Dan Schneider. Lembrando de novo, não quer dizer que é confirmado, mas assim, na gringa é super popular esse Blind Item. A Victoria Justice, por um tempo, ficou longe da indústria musical, talvez traumatizada, não sabemos, mas ela focou bastante na atuação, então ela tem muitos trabalhos. Ela não estourou aí em uma grande produção mainstream, mas a gata estava trabalhando e não ficou coçando a periquita no sofá fazendo nada, né? Acho que depois de muita terapia, em 2020 ela voltou para o mundo da música e foi lançando uns singles, umas musiquinhas lá e cá. Em 2023 contou que está preparando o seu primeiro álbum solo. Nesse meio tempo, óbvio que a gata continua atuando e o seu último trabalho nesse ramo foi o filme Degradação. A parte boa, depois de ter vivido todo esse caos, é que ela tem uma fanbase enorme ainda, os fãs apoiam super ela. Ela tem mais de 20 milhões de seguidores no Instagram. Então, se formos compararmos com outras estrelas da Nick, outros ex-atores, atrizes da Nick, ela com certeza se deu muito bem, porque a maioria desapareceu, ninguém sabe onde tá, não tem relevância alguma. Ela pelo menos continua trabalhando bastante no ramo da atuação, consegue viver super bem ali com a sua arte, e ela não é o flop total que o povo colocou ela, né, nesse lugar. Não, ela tem ali certa relevância, mas não é óbvio nível Ariana Grande, Elizabeth, que o povo gosta muito de comparar. E, gente, tá tudo bem, ela não precisava ser tão grande quanto. Foi uma expectativa que a emissora colocou nela, mas não rolou, e a vida que segue, ela tá trabalhando ainda. Mas, assim, o que podemos tirar de conclusão desse vídeo é que realmente todo esse hate pra cima dela foi muito desproporcional. Foi algo muito maldoso. Quando finalmente ela tava se recuperando dessa treta do Brilhante Victoria, vem o povo trazendo novamente. Então, eu imagino que tenha sido muito difícil pra ela. Mas me conta aqui se você concorda com a minha opinião, o que você acha sobre esse caso, porque eu vou indo nessa e tchau!